Parece que apenas nos lembramos dos atletas olímpicos na altura dos Jogos Olímpicos, esquecendo por completo os anos de trabalho e de luta para conseguirem atingir as tão almejadas medalhas, mas também, e tantas vezes, os diplomas de presença que muitas vezes ouvimos desvalorizar e que ouvimos até alguns comentadores a dizer que esperavam mais, como se ser o 12º ou 16º do mundo de determinada modalidade fosse uma coisa de menos importância. Mas enquanto político, aquilo que me preocupa é a falta de investimento e a falta de reconhecimento que os consecutivos governos vão fazendo aos atletas olímpicos portugueses e às diversas modalidades, e se tudo fosse tratado como no futebol, e eu adoro futebol e gosto muito de futebol e também gosto de acompanhar a seleção no Euro e no Mundial, etc., mas quando chegamos aos Jogos Olímpicos entendemos as dificuldades com que estes atletas se depararam ao longo dos últimos anos das suas carreiras para conseguir estes feitos que são tremendos junto de países e de atletas que têm um investimento brutal. E a realidade é que tudo isto tem a ver com uma forma de organização do próprio sistema político em Portugal. Se não vejamos, há uns anos atrás, aquilo que era o desporto escolar era com enorme premência que nós tínhamos presente nas escolas, e daqui resultava que aqueles que se destacavam acabavam por estar envolvidos no movimento associativo dos seus bairros, fossem os clubes de bairros, fossem outro tipo de associações que os puxavam para a prática desportiva. Hoje, nas escolas, o interesse é tão ideológico que esquecemos por completo, praticamente por completo, aquilo que eram os torneios interturmas, os torneios interescolas e a forma como os jovens se envolviam com o desporto e que tinham uma relação e um conhecimento e o primeiro contacto com o desporto que depois daí derivavam para ser atletas dos clubes da localidade, que hoje em dia o próprio movimento associativo, com as novas regras e com as regras e com as leis impostas ao movimento associativo, só um louco é que se torna dirigente associativo e se envolve nestes movimentos, estando cada vez mais velhos aqueles que estão à frente dos clubes e das associações que antigamente tinham tanta importância e tanto desenvolvimento dentro do tecido urbano e na própria sociedade. Hoje, os miúdos para praticar desporto, ou os pais pagam e têm capacidade para pagar, ou então dificilmente conseguem o fazer porque os clubes não têm a forma de subsistência e não têm a forma de sobrevivência. E depois chegamos a esta altura dos Jogos Olímpicos que achamos fantástico e maravilhoso que existam de facto atletas que mesmo assim consigam fazer a sua atividade, mas a realidade é que, olhando para trás e olhando para aquilo que é o movimento associativo em Portugal, a forma como a Educação e o Ministério da Educação trabalham estas áreas de desenvolvimento e do desporto, é muito pouco para formarmos este tipo de atletas. Portanto, existe uma obrigatoriedade por parte dos consecutivos governos de não ser apenas nesta altura de Jogos Olímpicos e de Campeonatos do Mundo e de Campeonatos da Europa que passamos a ter orgulho nos atletas portugueses. Existe uma responsabilidade que é montante e que, ao invés de estarmos preocupados com tantas vezes com parvoíces e coisas que não dizem absolutamente nada à sociedade, que devemos olhar para estes atletas de alta competição, que tanto fazem, que muitos deles acabam por estar em centros de alto rendimento fora de Portugal, para lhes permitir dar as condições necessárias em Portugal e fazendo deles heróis nacionais que, ao mesmo tempo, consigam alavancar o interesse dos mais jovens em um dia poderem estar também eles nos Jogos Olímpicos, e para isso é importante que exista uma política de desporto que não esteja assente única e exclusivamente no desporto rei, que eu também gosto, já referi, e que todos achamos interessante, que é o futebol, mas que o orgulho na nação e na pátria não seja apenas com o futebol, porque estes atletas de alto rendimento foram criados com muito sacrifício e, portanto, que pensem que é montante, como já referi, nas escolas, o desporto escolar, os torneios interturmas, os torneios interescolas voltem a ter uma preponderância para que os clubes e o desporto seja gratuito e que não existe esta necessidade de só quem tem dinheiro é que pode colocar os seus filhos a praticar algumas modalidades. Quem tem filhos e está a ver este vídeo sabe perfeitamente que para que os seus filhos possam desenvolver atividades e para estarem no clube do bairro têm que pagar, e pagar bem, quando aquilo que deveria ser importante era perceber pelo seu mérito quais aqueles que deveriam ser apoiados pelo Estado, e todas as crianças deveriam ter a oportunidade de experimentar o desporto, de estar no desporto, evitando assim, inclusive, alguns problemas de saúde e de obesidade e do problema que a falta da prática desportiva vai tendo dentro
daquilo que é o espectro familiar e, obviamente, das crianças. Portanto, é importante apoiar o desporto, mas é importante também que os partidos sintam a responsabilidade e que os políticos sintam a responsabilidade de que o movimento associativo tem um papel importantíssimo e que não vale a pena penalizá-los da forma como temos penalizado, em que a determinada altura as câmaras municipais apoiam mais o clube A ou o clube B mediante a cor política do presidente do clube, ao invés de estarem preocupados em formar de facto as crianças e permitir que estas venham a praticar desporto.